Bom dia a todos. É uma grande alegria hoje nós recebemos o Carlos Malab, expositor espírita, para tratar do tema Emmanuel e o pensamento de Emmanuel. Carlos Henrique Silva Malab é espírita desde o berço, nascido em 1º de abril de 1959 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Frequentou a evangelização infantil na União Espírita Mineira em sua infância. Integrou-se às tarefas da pré-mocidade e da Mocidade Espírita, o precursor, também da União Espírita Mineira, onde chegou a participar do Conselho Superior de Administração. Foi um dos pioneiros dos movimentos das Feiras do Livro Espírita e das confraternizações das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte na década de 1980. Residiu por muitos anos no Rio de Janeiro e por um ano na Namíbia, África. Atualmente integra os quadros do portal Saber Espiritismo, do Grupo Mediúnico Maria de Nazaré e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Foi o médium de psicografia do livro Era uma Vez para Sempre, de autoria espiritual de Blandina, colunista do portal Cidade Conecta, vem publicando desde 13 de abril de 2020 uma série de 31 textos inspirados em torno de José Barnabé. Com muita alegria, então, que o Cenáculo Espírita Tiago Maior o recebe, Malab. Vou passar a palavra para o Wendel para fazer a nossa prece. Em seguida, a palavra fica com você. Muito obrigado. Obrigado. Levemos nosso pensamento a Jesus, agradecendo a todos, que possamos dar início às atividades de nosso domingo, contando com a presença de nosso amigo Carlos, trazendo-nos uma mensagem importante sobre esse espírito tão maravilhoso que é o Emmanuel. Que possamos juntos, Senhor, seguirmos firmes nesses trabalhos que temos feito na Casa Tiago Maior, contando com a espiritualidade amiga, bem como o próprio Jesus, que certamente intervém em todas as nossas atividades. Que possamos contar com tua inspiração, teu carinho, e que seja sempre feita a vossa vontade, Senhor. Que assim seja. Carlos, muito obrigado pela sua presença e comecemos. Começando. Bem, eu que agradeço, Wendel, Álvaro, Lourenço, agradeço ao Tiago Maior a oportunidade de estar aqui com vocês, e a nossa ligação com o Cenáculo Espírita Tiago Maior é grande, desde o tempo de mocidade espírita, onde íamos aí em tarefas, então temos muito carinho também por essa casa. Eu fiquei muito feliz com o convite de poder falar um pouco sobre Emmanuel e o pensamento de Emmanuel, que é, na verdade, é uma responsabilidade grande falar sobre esse espírito que vem iluminando os nossos caminhos aqui há séculos, né? E preparamos um material que dá uma ideia, primeiro sobre Emmanuel e depois sobre algumas afirmativas de Emmanuel e alguns temas da minha seleção. Eu me senti assim, quando comecei a preparar esse material, como se fosse assim, estivesse já tivesse passando por um jardim onde tivesse flores maravilhosas, né? E com dificuldade para escolher qual flor a gente ia trazer aqui para ser exposta, para ser mostrado, né? Porque são tantas as lições de Emmanuel, é tão profundo o seu pensamento, e Emmanuel tem uma característica que nos surpreende sempre, a todo momento. Ele tem um conhecimento português profundo e uma utilização precisa das palavras. Então, todas as frases de Emmanuel, nos estudos que nós temos feito, nós temos notado que a utilização das palavras, a colocação das palavras é cirúrgica, né, para ter o sentido que ele deseja transmitir. E sempre um sentido voltado para o Evangelho, voltado para a cristianização, voltado para a educação, que é a primeira palavra em todos os trabalhos de Emmanuel. E o nosso codificador, Allan Kardec,
ele lembra no Livro dos Espíritos que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E Emmanuel fez esse trabalho para conosco, né? Está fazendo, continua fazendo. Então, nós separamos o nosso tempo aqui para tratar de um pouco sobre Emmanuel, falar um pouquinho sobre ele e depois falar sobre alguns tópicos que o tempo permitir, de frases, comentários que ele faz sobre assuntos importantes para nós. Nessa etapa de falar sobre Emmanuel, primeiro nós gostaríamos de destacar que para conhecer Emmanuel é necessário, é essencial estudar. O próprio Emmanuel, ele nos trouxe uma série de romances onde ele conta sobre algumas de suas reencarnações e nós podemos depois traçar muitas outras reencarnações. Inclusive, fizemos um estudo recentemente sobre isso, sobre as vidas de Emmanuel, onde abordam muito mais reencarnações do que essa. E ele não fez isso num sentido de explorar a sua personalidade ou de mostrar como ele passou por ganhos espirituais nas experiências variadas, mas ele fez isso no sentido de mostrar, durante todo o romance, a posição dos amigos espirituais na nossa regeneração como espíritos ainda devedores e complicados. Então, ele vai dando um roteiro, desde o livro Há 2000 anos, até o último romance, que é Renúncia, com a sua participação. Ele participa em cada um desses romances. Existe um livro também, publicado pelo Vinha de Luz, que chama-se Deus Conosco, que é como uma chave para a gente entender algumas dessas passagens. Porque em Pedro e Leopoldo, Chico, Rômulo Joviano, Wanda Joviano, Maria Joviano, eles tinham um culto do lar na casa do Dr. Rômulo Joviano, chefe do Chico Xavier, todas as quartas-feiras. E nesse culto do lar, Chico psicografava mensagens para a família e também mensagens referentes às obras que ele desenvolvia. Essas mensagens ficaram guardadas durante muitos anos com a filha do casal, Wanda Joviano. Quando moramos no Rio de Janeiro, nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, conviver com Wanda Joviano, um espírito que nos é muito grato, uma pessoa boníssima, que nós gostamos muito, a Wanda Joviano, ainda encarnada, e Wanda depois passou todos esses originais para a Vinha de Luz. Os originais estavam guardados com ela, e ele ia sempre a Chico perguntando: Chico, o que eu faço com esses originais que estão todos aqui? Aí eu disse: não, minha filha, aguarda. Na hora certa você vai saber o que fazer com eles. Então ela também conheceu Geraldinho Lemos e com esse relacionamento a hora certa foi de publicar na Vinha de Luz, onde tem uma série de livros publicados baseados nesses originais do culto. Um deles é esse Deus Conosco, onde Emmanuel vai dando a entender, a mostrar sobre alguns personagens e sobre o mecanismo da formação dos livros, e mesmo ele também esclarece sobre até a escolha dos títulos dos livros, o timing desses livros. Então, é muito interessante. E nós nos baseamos muito para conhecer a dedicação do Espírito de Emmanuel nesse trabalho, que é um trabalho aí mostrando os bastidores nesse livro. Como falamos, é preciso estudar, é preciso conhecer. Uma vida de Emmanuel que nos chama a atenção, vamos comentar daqui a pouco, é de Manuel da Nóbrega. Mas antes disso, deixo para vocês essa figura que mostra a minha dificuldade, né? Que eu falei no início. Como pegar no jardim de tantas flores algumas que pudesse destacar. Emmanuel realmente é o mentor de Chico Xavier e comandou, dirigiu, coordenou todos os trabalhos mediúnicos do livro e de outros trabalhos do Chico Xavier desde o início da mediunidade de Chico, que se aflorou.
mesmo que Chico não percebera ele no início, ele estava lá pronto para ajudar. E é claro que isso foi um trabalho, uma missão que ele assumiu junto às entidades maiores da espiritualidade para o desenvolvimento do espiritismo, da doutrina espírita, da terceira revelação aqui no Brasil. Então, deixo para vocês essa imagem, né, dos vários livros, das várias flores que nós vamos escolher. Em cada livro, lições belíssimas que somente estudando, somente se dedicando, nós podemos perceber a profundidade delas. Mas eu ia falando em Manuel da Nóbrega, e eu vou colocar só 2 slides aqui referentes ao assunto, mas nesse livro, Deus Conosco, tem uma mensagem de Emmanuel onde ele relata a visão dele como Manuel da Nóbrega, da missão que ele assumiu aqui para com o nosso país, com o Brasil, né, e de evangelização. E quem pensa que lá, pelos vídeos de 1500, a vida era fácil aqui no Brasil, 1549, quando ele chegou aqui na expedição de Tomé de Souza para fundar a cidade de Salvador, ele chegou, e, se não me engano, em 30 de março de 1549, ele fez a primeira missa aqui no que seria depois a cidade de Salvador, que foi capital do Brasil naquele período. E ele relata que ele tinha um espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. Vejam, mandar e querer sem o Cristo. Mesmo depois daquelas reencarnações ali, nessa época, ele já tinha passado por 3 daquelas reencarnações, além de outras, muito mais, né, que estão relatadas naqueles livros que eu mostrei há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo. O Renúncia, o período da reencarnação que ele relata em Renúncia foi depois de Manuel da Nóbrega. E até uma curiosidade, lá no livro Renúncia, ele comenta que ele tem uma saudade imensa, como se tivesse uma saudade das Américas, embora nunca tivesse vivido as Américas, né? Ele tinha um anseio de ir para as Américas. É uma recordação dele da vida como Manuel da Nóbrega. Então, ele decide, né, que essas experiências de dinheiro, de autoridade, ele deixa claro que haviam deixado a alma dele em profunda exaustão. Veja, quanto que esse tipo de experiência que às vezes nós buscamos, né, de autoridade, dos recursos financeiros, de mandar, né, como que isso traz uma grande responsabilidade para a alma. Se nós soubermos aí a amplitude dos compromissos que nós assumimos com isso, teremos muito mais cuidado com os recursos que vêm a nossas mãos. Por isso que ele diz que viu tudo aquilo, né? Viu a floresta, viu o desperdício, viu o que a terra estava sujeita aqui ao civil, como ele diz, e decidiu voltar com o padre Manuel da Nóbrega. Ele diz que com isso, diz Chico Xavier, que essa foi a reencarnação de redenção de Emmanuel, né? Então, e como o padre da Nóbrega, ele diz que conheceu de perto as angústias dos simples, as aflições dos degredados, né? O sacrifício pessoal, e realmente, quem estuda Manuel da Nóbrega vai notar o quanto ele fez pelo Brasil. No tempo oportuno, eu pretendo também realizar aí um estudo sobre isso, sobre Emmanuel e Manuel da Nóbrega. Quem sabe nós vamos trazer um trabalho mais detalhado sobre isso. Mas mostra lá o sacrifício do início aqui no Brasil, e ele destaca a sua missão. Ele diz assim, assim temos em Manuel da Nóbrega o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo, em plena selva, onde tudo se achava por fazer. O serviço do nosso amigo está longe de acabar. É preciso criar espírito para o gigante. Essa é a frase do querido Emmanuel, né? É preciso criar espírito para o gigante. E quem que é esse gigante? O gigante é a terra nossa, é o nosso Brasil, né? Onde que, nós vemos a missão que Jesus colocou à nossa pátria de fraternidade, de erguer a fraternidade dos padrões mais altos. Esse é o trabalho que Emmanuel e Chico se predispuseram
e somente no final. Essa missão só vai estar cumprida, segundo o próprio Chico disse, no final desse nosso século. Quer dizer, ele tem um compromisso mais esse século aqui conosco. Por isso que ele ainda está nessa tarefa de criar espírito para o gigante. E essa deve ser também a nossa missão, todos nós aqui com esse manto, essa capa, esse recurso protetor para o nosso espírito, que é a doutrina espírita, de contribuir nessa tarefa, nessa atividade que esses nossos amigos estão trabalhando há séculos. E ele também diz que a obra no mundo, que isso nós já podemos trazer para nós, né, bem direto, ele falou assim, não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Veja que beleza, né? Não é aniquilar o imperfeito, é completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. Veja o aproveitamento de Emmanuel, né? O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Veja que ele deixa muito bem para nós qual é a nossa missão no mundo hoje. O que nós devemos trabalhar? Realmente, a missão dele é o quê? De educação, como falamos no início. É de transformação pela educação. É dessa forma, onde nós nos encaixamos, onde os espíritos se encaixam nisso. Eu trouxe aqui um relato de Chico Xavier, que ele diz que pergunta em determinado momento para Emmanuel. Ele fala assim, perguntei a ele, quer dizer, Chico perguntando a Emmanuel, perguntei a ele onde estavam aqueles companheiros de Allan Kardec que vibravam com a doutrina espírita na França. Onde estava aquele contingente de almas heróicas? Quer dizer, nós sabemos que Allan Kardec ele não encarnou sozinho para a tarefa da codificação da doutrina espírita. Com ele vem uma falange de espíritos para aquela atividade, que são representados pelos médios, pelos companheiros nas diversas cidades que mantiveram reuniões espíritas. É uma falange. Ninguém faz uma transformação sozinho, ninguém é aquele herói solitário que vai resolver as questões do mundo. Não, os espíritos trabalham em conjunto, numa programação de equipe, numa equipe que realmente se integra numa missão. É claro que nessa missão, cada um também tem as suas particularidades a resolver na Terra, mas tudo faz parte de um conjunto. E aí, Chico fez essa pergunta, né? E olha a resposta de Emmanuel. Então, ele me diz que no último quartel do século XIX para cá, mais ou menos 15 a 20 milhões de espíritos da cultura francesa, e principalmente os simpatizantes da obra de Allan Kardec, se reencarnaram no Brasil para dar corpo às ideias da doutrina espírita e fixarem os valores da reencarnação. Perceberam? Quer dizer, ele diz que desse último quartel do século XIX para cá, quer dizer, essa atividade continua. Não, a atividade de esclarecimento, ela é uma missão que todos nós temos que assumir com a doutrina espírita, com o esclarecimento, com base em todos esses conhecimentos que não podem ficar guardados conosco como joias preciosas que ficam guardadas em uma caixinha, não. Elas têm que, ou flores maravilhosas que ficam só para o nosso uso, não, elas têm que se disseminar. Foi isso que a espiritualidade preparou. E preparou o quê? Preparou, aí, vejamos, de 15 a 20 milhões de espíritos. Para quê? Para reencarnar no Brasil, para dar corpo às obras, às ideias da doutrina espírita e fixarem os valores da reencarnação. Então, meus amigos, vejam o trabalho grande envolvido com todos nós, pela doutrina espírita, pelo desenvolvimento do evangélico na nossa pátria. Nós não estamos abandonados, nós estamos
debaixo de uma programação. E essa programação é longa. Nós construímos um prédio em mais de um ano, em 18 meses, um ano, 18 meses. Não, a construção dessa educação evangélica, de dar o espírito ao gigante, leva séculos. Vem Emmanuel, como missionário, trabalhando nisso desde 1549, nós falamos, mesmo antes, porque ele, antes de reencarnar, já estava preparando a reencarnação dele. Então, vejamos que todos nós temos o nosso lugar nessa missão, pela nossa atividade, pelo exemplo, e pela, é claro, as nossas ações para resgatar os nossos problemas, para resolver as nossas dificuldades pessoais. Então, voltamos aqui, dando esse breve tour na personalidade de Emmanuel. Sei que podemos falar muito mais, né? Teríamos que ter um estudo dedicado para Emmanuel, e não seria o tempo suficiente, mas eu queria dar esse breve tour para mostrar quem que é o espírito de Emmanuel, né? Só falei de uma das reencarnações dele, e essa reencarnação mais ligada aqui ao início na sua missão com a nossa pátria, com o Brasil. E vemos que do Brasil também essa missão, esses ensinamentos vão se espalhando para o mundo. Quantos brasileiros estão em outros países também desempenhando essa atividade de semear esse conhecimento fraternal, essa visão espiritual em outros países. Nós já tivemos nosso querido Portugal, e vimos lá na nossa pátria-mãe, aqui do Brasil, né, a dedicação dos espíritos lá, também na Inglaterra tivemos a oportunidade de acompanhar, também nos Estados Unidos. Quer dizer, nós temos em todo o planeta, nós já temos brasileiros que estão levando esse conhecimento, essa mensagem que deriva de Chico Xavier e claro, baseado no Evangelho e em Kardec. Certa vez, quando visitávamos na França, perguntamos a um espírita francês, até um jovem, que encontramos lá na cidade de Allan Kardec, nascimento de Allan Kardec, em Lyon. Nós perguntamos a esse jovem por que o espiritismo lá na França tinha diminuído tanto, por que tinham reduzido tantas as casas espíritas, por que o movimento não tinha todo aquele fulgor que tinha antes. Nós já vimos que Emmanuel falou que 15 a 20 milhões de espíritos que estavam na França reencarnaram aqui para crescer, dar apoio nessa tarefa. Mas, além disso, ele me disse o seguinte, que lá, quando, na época de Kardec, quando o desenvolvimento do espiritismo, eles não deram muita ênfase na evangelização da criança. Então, os velhos foram desencarnando e não tinha quem mais sustentasse a casa, ou que sustentasse o trabalho e desse continuidade às tarefas. Por isso que eles recomendavam e pediam, e os amigos também pedem, os espirituais pedem para que nós nunca nos esqueçamos do trabalho da evangelização da criança, que é a base da formação dos trabalhadores, dos novos espíritas que vão contribuir para a divulgação, para a vivência da nossa doutrina espírita. Eu posso dizer porque eu mesmo fui criança evangelizada na União Espírita Mineira. Eu fui da evangelização da União Espírita Mineira, depois me tornei um jovem da mocidade da União Espírita Mineira, e estamos aí, né, graças a Deus, nas tarefas até hoje. E outros também, que passaram conosco, também estão todos com essa sementinha de amor do Evangelho plantado nos nossos corações. Mas eu queria voltar um pouco do tempo, metade do nosso tempo aqui, a falar de algumas frases, alguns pensamentos de Emmanuel, já que o nosso estudo de hoje é sobre Emmanuel e o pensamento de Emmanuel. É muito difícil, como eu falei, escolher entre milhares de frases, milhares de textos, alguns que se destaquem, mas, tendo em vista as nossas condições, fomos lá colhendo algumas flores e trazemos aqui para vocês. Todos nós temos dificuldades, não é mesmo? Todos nós temos os nossos problemas, temos que superar as barreiras. E vamos ver o que Emmanuel fala das dificuldades
Olha o que ele diz para a gente. Está no livro Mãos Unidas, no capítulo 34, a vontade de Deus. E ele nos dá o quê? Incentivo, nos dá ânimo, nos dá força para progredirmos. Ele diz, se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem a estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado, que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus, que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Não é uma pérola, gente, não é uma flor que nos esclarece. Emmanuel vem nos dizer aqui que os sofrimentos, atertos, atribulações são, na verdade, criações nossas. Nós sabemos, são criações nossas. Nós é que geramos tudo isso, pelos nossos atos de agora e do passado. Mas ele diz que a vontade de Deus é unicamente o nosso bem. Então, quando nós vencermos essa etapa, nós seremos, então, capazes de receber esses patrimônios da vida com tranquilidade. E todas as dificuldades não significarão mais para nós o que significam hoje. Né? Nós separamos mais uma frase que ele fala sobre isso, onde muita gente pergunta, né? E aí vem o professor, vem aquele que esclarece, nosso querido Emmanuel, que está lá no livro Consolador, porque a pessoa diz assim, isso é uma expiação que eu estou vivendo uma prova. Ele responde a seguinte pergunta, qual a diferença entre provação e expiação? Agora, vejamos a clareza com que o Espírito de Emmanuel fecha o assunto, esclarece. Ele diz assim, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Podia estar mais claro? Eu acho que não. Eu acho que as palavras aí que estão colocadas de uma maneira bem específica, né? Então, muitas coisas nós vamos identificar nossas vidas como provação, outras como expiação, mas aquilo que muitas vezes nos vem como uma prova, ela vem aqui, o Emmanuel deixa bem claro, para nos movimentar, espíritos rebeldes, preguiçosos que somos, né? Para a nossa edificação. São recursos que utilizados vão trazer o nosso bem. Não, agora, a expiação é o reparo, né? Quando nós fizemos alguma coisa que feriu alguém de uma maneira muito significativa ou não, nós temos que reparar aquilo que fizemos. Muito interessante, não é mesmo? Esses conceitos, essa visão bem objetiva que a Emmanuel tem, bem focada. Esse livro Consolador também é maravilhoso, gente. Vamos voltar ao nosso quadro e vamos falar um pouquinho, já que estamos falando de dificuldade, vamos falar sobre sofrimento. Olha o que ele traz para a gente de sofrimento, porque as dificuldades nos trazem muito sofrimento. Né? Olha o que ele fala. Sofrimento. O sofrimento é sempre um convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Quer dizer, o sofrimento, ele coloca como sendo um convite. O convite é o quê? A nós reflexionarmos sobre aquilo que se passa, não nos revoltarmos, a pensarmos sobre aquilo, as oportunidades que nós temos diante desse sofrimento. Ele move as nossas entranhas espirituais para enxergar um novo caminho. Então ele fala, é um convite para quê? Aceitarmos uma entrevista com Deus, aceitarmos uma entrevista com o Criador. E essa entrevista vai ser através de quê? Da oração. Essa aqui, aceitarmos, porque muitas vezes no nosso dia a dia nós somos rebeldes, né? Já falou lá nas dificuldades, nós somos rebeldes, não aceitamos. Mas aí vem o sofrimento e mostra o nosso devido lugar, onde nós estamos.
onde nós precisamos, o que nós precisamos renovar, que nós somos seres ainda muito imperfeitos e que temos que muito aprender. Então, o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai aí levar um choque ou o sofrimento. E ele complementa, né, em outro texto. Esse está no livro Material de Construção, no capítulo 29, chamado Sofrimento. Nós vamos trazendo aqui várias dessas flores que encontramos em vários livros. Vocês vão ver que é um substrato que eu peguei, mas outros poderiam passar e pegar substratos maravilhosos disso. Ele também diz, aí no livro Abrigo, no capítulo 5, Bem Sofrer, ele fala assim: se nos propomos a bem sofrer, procuraremos anotar do cimo de nossa cruz aqueles que jornadeiam conosco, carregando madeiros mais pesados que os nossos, acendendo a fraternidade no próprio coração, a fim de que não estejamos órfãos de entendimento. Olha que maravilha, gente. Eu li isso aqui, eu achei maravilhoso. Quer dizer, o sofrimento, né, e isso é fato. Quando a gente acha, às vezes, o nosso sofrimento é grande, que a nossa dor é grande, aí nós vamos ver a dor do outro, percebemos que a nossa cruz é pequena perante a dor do outro. E isso tudo vai criando no nosso coração a fraternidade, né? Que estejamos, saibamos que podemos ajudar o semelhante e também que o nosso sofrimento não é tão grande assim como nós pensamos. Nós lembramos muito disso, que uma das tarefas que participamos antes desse período da pandemia, durante alguns anos, depois que viemos aqui para Belo Horizonte, foi no FECFAS, são as cartas recebidas de cartas consoladoras, todas as segundas-feiras. Então, o médium Ivanir, lá, e a equipe da FECFAS, muito grata no meu coração também pela oportunidade que nos deram lá de trabalho, eles desenvolvem essa atividade das cartas consoladoras. Aí nós vimos aqueles casos mais complicados de sofrimento. Mas uma das coisas que o irmão José, que é o mentor da casa, nos esclarecia durante as tarefas, é que nós precisávamos estar atento a todos que ali chegavam. E aqueles que ali chegavam, que se assentavam e ouviam os outros casos, mesmo não falando com a entidade, não recebendo uma carta consoladora, se saíam consolados, fortificados, porque viam a dor do próximo, como era grande, como é muitas vezes muito maior do que sua própria dor. Mas, saindo do foco do sofrimento, da dificuldade do sofrimento, vamos para um outro tópico aí que Emmanuel traz, já mostrando a nossa capacidade. Vamos falar um pouquinho sobre a mente. Olha o que ele fala sobre a mente. Está no livro Roteiro, capítulo 26, onde ele fala sobre afinidade. Olha que beleza que ele fala sobre a mente. Nós temos que entender nossa mente, os recursos maravilhosos que nós temos no nosso cérebro, nosso corpo físico e espiritual. E olha as consequências disso para a nossa vida. Ele fala assim: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe. Presta atenção, gente, olha que beleza, hein? A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto, destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos e a cada instante projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Olha, não dá, não é, gente? É tanto conhecimento, é tanto recurso aqui nessas frases de Emmanuel que a gente fica pensando, vamos precisar aqui um seminário só para estudar esse slide, né? Vários dias para estudar esse slide. E a gente for entrar em cada detalhe. Mas é só um convite que fazemos a nós mesmos e aos amigos, depois de, com calma, estudar esse assunto. Veja, ele diz que, mas na essência, o que ele está dizendo? Que nós
pela nossa mente. Nós emitimos e recolhemos. Não é só emitir, recolhemos também aquilo que forma a nossa faixa de interesse. E ele é até mais prático, ele diz que nós ingerimos pensamentos. Nós estamos comendo os pensamentos em volta, absorvendo tudo isso. Mas é claro que está ligado àquilo que nós acalentamos. Então, nós temos em torno de nós milhares de ondas de pensamentos, de ondas magnéticas, vindo de milhares de criaturas, mas nós nos sintonizamos, nós temos afinidades com aquelas que têm sintonia com a nossa mente. Daí que ele fala que se nós estamos ligados àquelas imagens, àqueles pensamentos de ordem inferior, nós vamos padecer as imposições desses pensamentos nossos. Se nós procuramos elevar o nosso pensamento a faixas mais esclarecedoras, mais nobres, nós vamos também absorver cada vez mais os recursos nessas faixas nobres. É um fato que poderíamos dizer assim, simples, mas está bem explicado. E é tão simples que nós não fazemos. É tão simples que a gente não percebe, que a gente não executa. E aí nos queixamos daquilo que sentimos, daquilo que vemos em torno de nós, mas nós mesmos estamos gerando o odor que os outros vão sentir da nossa presença. É a nossa mente. E ele complementa sobre a mente, eu procurei tirar 1 ou 2 slides sobre cada assunto, né? Ele fala assim, a mente, ele fala, enquanto no corpo físico, desfrutas o poder de controlar o pensamento, aparentando o que deve ser. No entanto, após a morte, eis que a vida é a verdade, mostrando-te como és. Não precisa dizer mais nada, né, gente? Olha o que Emmanuel diz. Aqui no corpo físico nós conseguimos simular nosso pensamento, nossas ações, né? Mas lá no mundo espiritual nós não conseguimos. Aqui nós estamos nessa carapaça de carne, mas no mundo espiritual o corpo é muito mais sensível, a nossa aparência espiritual reflete muito mais os nossos pensamentos. E se nós queremos chegar, todos nós queremos ir no caminho da felicidade, do bem-estar, então nós temos que cultivar na nossa mente pensamentos de renovação, pensamentos que tragam a beleza a todos que nos cerquem e que mostrem um perfume todo especial e que realmente fortaleça a nossa alma. É assim que, dentro das dificuldades, do sofrimento, usando os recursos da mente para controlar tudo isso, né, ele também nos mostra quem são os doentes, né, da alma, chama atenção para nós sobre os doentes da alma. Isso está no livro Chico Xavier Pede Licença, de autores diversos, com Herculano Pires, e tem um capítulo lá, capítulo 28, que chama Doentes da Alma. Eu trouxe para vocês porque esse tópico nos faz refletir. Será que eu sou um doente da alma? Será que eu tenho esse problema? Com certeza. Se nós estamos aqui, nós não somos perfeitos, né? Mas ele diz o seguinte, olha, existem doentes da alma, quanto existem enfermos do corpo. E aí até nós sabemos que as enfermidades do corpo refletem aquelas enfermidades que estão gravadas lá no nosso perispírito. Nós trabalharmos para resolver as doenças no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, nós também vamos resolver o da alma. Tanto que muitos tratamentos se fazem no perispírito para refletir no corpo físico. Mas aí ele complementa. Quando encontrares companheiros envolvidos na sombra do materialismo destruidor, ao invés de invectivá-los, compadece-te. Cercados pela vida triunfante, o sol dos vermes, o lodo, as estrelas, quantos se acham aparentemente desligados da ideia de Deus e trazem o coração em transitório desequilíbrio. Então,
que Emmanuel traz para a gente, e Allan Kardec já destacou muito isso, né, que nós temos que combater o materialismo, porque desde que nós criamos na vida após a vida, nós vamos querer entender sobre as consequências das nossas ações na vida após a vida, como que é a vida após a vida, e daí nós conseguimos abrir a nossa mente a uma infinidade de conceitos e aprendizados. Por isso que Kardec coloca que o materialismo é uma chaga e que a primeira coisa a perguntar à pessoa é se ela acredita em Deus, se ela acredita na vida após a vida. Se sim, você pode continuar a esclarecer. Se não, não tem jeito, né, de você querer convencer ninguém. Por isso que ele fala que nós não devemos invectivá-los. Invectivá-los é uma palavra que diz criticá-los, né, sobre isso. Mas sim compadecer. São os doentes da alma. Nós vamos ver que nisso aí, um outro aspecto, que é o do tempo, é que vai resolver. E olha o que ele diz do tempo. Né? Ele diz assim: o tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mancheias em todas as direções, em favor de todas as criaturas. Está no livro Moradia de Luz, no capítulo 6, como talento celeste. Veja, ele coloca o tempo como um talento celeste. E quantos de nós temos tempo e às vezes não aproveitamos esse tempo? Desperdiçamos esse talento. Um que temos certeza que não desperdiçou o tempo foi Chico Xavier. Falando com Wanda Joviano, ela me falava o seguinte: gente, eu vejo todas essas obras do Chico, todo esse trabalho do Chico, e ela trabalhava na Fazenda Modelo, ao lado de Chico Xavier. Ela trabalhava em uma escrivaninha, né? O escritório era aberto e ela sentava do lado do Chico. E o Chico assessorava o pai dela, que era o diretor lá da Fazenda Modelo. E Ivana nos revelava: gente, eu não tinha noção de toda essa tarefa do Chico. Como é que ele conseguiu fazer tudo isso? Como que ele conseguiu produzir todos esses livros? Como é que ele, do período que nós trabalhávamos, era um trabalho contínuo, né? Como que ele conseguiu fazer isso? Aproveitamento do tempo, dedicação. Né? Então, essa é uma lição para nós, que Chico deixa. Né? Ele não perdeu em nenhum momento. A gente tem que se mirar naqueles que trazem esses recursos, esse exemplo para nós. E sobre o tempo ele continua. Porque muita gente procura saber sobre o passado, sobre o futuro, né? Ele tem várias frases sobre isso. Mas eu separei uma, está no livro Joia, no capítulo 13, Em Torno do Futuro, onde diz assim: não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessita daqueles outros que te descubram o passado, que já conhece pelas suas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. Olha a síntese de Emmanuel. Primeiro, ele nos aconselha: não precisamos de adivinho, nem cartomante, o que for médios que vão fazer esse tipo para saber o nosso passado. Nós mesmos temos condição de saber pelas nossas tendências, avaliar as nossas tendências, conhecer aquilo que gostamos, não gostamos, e o que queremos fazer ou não, e resolver as tendências nossas. Então, ele diz que a vida ela mostra, o presente mostra o que nós somos, né? Mas ele diz também: nós somos, olha que bonito, na tela das horas, somos o ontem, quer dizer, nós trazemos o ontem dentro de nós, e também seremos, que se foi, e seremos o amanhã que virá. Por quê? Porque nós cultivamos o amanhã pelas nossas ações, pelas nossas disposições. Olha que síntese, né? Bacana, né? Quer dizer, na tela das horas somos o ontem que se foi, está aqui dentro de nós, e também seremos o amanhã que virá. Por quê? Porque esse amanhã que virá será plantado hoje.
Então, ele nos convida a plantar hoje ou amanhã de felicidade, de realização pessoal, de complemento às nossas vidas. E essa semente vai ser plantada como? Pela nossa renovação de valores, pela nossa renovação mental, como já falamos aqui nos itens anteriores. Então, vejam como que Emmanuel é rico, né? Em todos os sentidos. Sobre o progresso, por exemplo, ele comenta. Né? E aí, trouxemos aqui uma afirmativa de Chico Xavier sobre o progresso. Queríamos compartilhar. Nós, quando vemos todo esse progresso da humanidade, quando vemos esse crescimento todo que no campo tecnológico que nos cerca, quem acompanha a nossa vida no dia a dia percebe que em poucos anos nós estamos criando recursos tecnológicos que nós nem sonharíamos. Não preciso dar aqui exemplo, é só a gente refletir. Mas lá no livro Na Era do Espírito, no capítulo 17, Chico Xavier, junto a perguntas com Polanyi Pires, Chico fala o seguinte, e aí nós somamos aí esse conceito que Emmanuel traz também. Compreendemos que a humanidade atual efetua proezas admiráveis em todos os domínios da natureza física, mas é necessário que os nossos corações se adaptem às leis do bem que Jesus nos legou, de modo a emanarmos e a respeitarmos uns aos outros, sem que o lazer na Terra seja fator desencadeante de tédio, delinquência. E a grandeza exterior se nos erguerá em soberbo palácio, onde prosseguiremos sofrendo a míngua de amor. Também aqui Chico é de uma exatidão, de uma precisão que nos espanta. Né? Quer dizer, nós temos desenvolvimentos tecnológicos gigantescos. Hoje nós temos acesso ao outro lado do mundo em segundos. Nós temos essa tecnologia que nos permite hoje, por exemplo, estarmos aqui remotamente, todos reunidos no mesmo ideal, no mesmo estudo. Mas olha o que ele diz, gente. Olha o que ele esclarece para a gente. Tudo isso vai nos dar mais tempo, até para o lazer mesmo. Mas se nós não soubermos aproveitar esse fator, nós podemos estar desencadeando tédio, delinquência, né? E toda essa grandeza exterior, todo esse palácio, toda essa tecnologia não vai conseguir resolver aquilo que nós vemos hoje de problema na Terra, que é sofrer a míngua de amor. Quer dizer, sofrer de solidão no meio de muitos, né? Com todos esses recursos tecnológicos. Então, deixamos aí essa mensagem que Chico nos traz, que reflete o pensamento também de Emmanuel. Né? E sobre a tentação? O que ele nos traz sobre a tentação? Também um alento a todos nós. Ele fala, e todos nós sofremos isso, ele fala assim, tentado a permanência nas trevas, embora de pés sangrando, dirige-te para a luz. Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, o lavrador algum amealha a colheita. Quer dizer, não tem jeito, não adianta querer ficar ocioso, não adianta querer colher sem ter plantado, sem ter passado pela fase do suor, e ele diz, até atingirmos um dia o clima do reino evangélico. Seremos almas humanas, peregrinos na evolução, nas trilhas da eternidade. Então, essa tentação, esses convites chegarão, mas nós temos que saber manejar com isso. Né? Livro Religião dos Espíritos, capítulo 69, diante das tentações. É claro, gente, que eu trago aqui só um substrato, só para ter uma ideia do que ele nos colabora em cada assunto, mas convidamos os amigos a irem nesses livros, né? E ele fecha esse assunto da tentação dizendo o seguinte, já no livro Moradias de Luz, no capítulo 12, quando a prova chegue. Quando a prova nos alcance o círculo pessoal, recorramos à oração, entendendo que a oração nem sempre
alterará os acontecimentos em torno de nós, mas sempre nos renovará por dentro. Quer dizer, quando tivermos sob prova, sob a tentação, sobre o que for, olha a recomendação que Emmanuel nos traz. Recorramos ao quê? À oração. A oração é a chave para, segundo ele mesmo disse, se não é para resolver os problemas, pelo menos o que ela vai fazer de forma imediata, ela vai nos renovar por dentro. Como ele diz, vai iluminando-nos o coração, a fim de que saibamos trilhar o caminho seguro do nosso próprio aperfeiçoamento para a sublimação ante as leis de Deus. É uma pérola sensacional isso aqui, não é, gente? É um ensinamento profundo. Ele não só fala o que acontece, mas ele dá o instrumento, nos dá o recurso para que vençamos aquele problema. Ele identifica o problema, identifica o sofrimento, indica a prova, mas ele também nos dá os recursos. Qual que é o recurso que nós temos? Que todos nós temos. Qualquer um tem. A oração. A oração tem esse poder que pode chegar a cada um de nós. Tá? Diante disso, nada podemos dispensar e devemos lembrar sempre das bênçãos divinas. Tá? Ele fala também aqui que as bênçãos que todos nós recebemos são bênçãos que vêm de Deus, tá? A nosso corpo físico, as oportunidades de trabalho, as oportunidades de estudo, de convivência com os amigos, as próprias provas são bênçãos para nós. E ele fala o seguinte, que os enviados da providência concedem-te as bênçãos da providência. No entanto, esperam que saibas distribuí-las. Eles querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos. Veja, os amigos querem operar com as nossas mãos, querem abençoar com os nossos sentimentos, usarmos como médiuns deles mesmos. À vista disso, não te digas inútil, melhora-te e serve. Felicidade é troca, amor é fusão. Os mensageiros divinos aspiram a permutar as forças deles com as tuas, na recíproca transfusão de ideias e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. Veja o que Emmanuel traz para a gente. Está no livro No Portal da Luz, no capítulo 9, sobre os espíritos benfeitores. Todos nós queremos ter os espíritos benfeitores do nosso lado. Quem não quer? Todos nós queremos. Mas será que nós estamos aproveitando a presença deles ao nosso lado? Eles estão aqui somente porque nós os chamamos? Não. Eles querem nos aperfeiçoar, mas também abençoando o próximo, auxiliando o próximo através dos nossos sentimentos, através das nossas mãos. É isso que eles procuram. E Emmanuel dá aqui outra chave, outra ferramenta para a gente. Ele fala que nós, quando permutamos forças, quando nós distribuímos, nós temos uma recíproca transfusão de ideias e esperanças. Está naquele slide que nós vimos aqui há pouco, aquela frase que ele falou sobre a mente, né? Que a mente como que come, né? Como absorve os pensamentos. Mas nós temos uma recíproca transfusão de ideias com os amigos espirituais. Então, se nós estamos na tarefa, se nós estamos buscando o nosso auxiliar, nós vamos progredir e buscamos ser instrumentos, nós estamos nas mãos daquele que vai usar o instrumento. Então, em que mãos melhores nós poderíamos estar? Que não seriam desses enviados da providência, esses espíritos superiores. Então, quando estamos na tarefa, estamos na mão desses amigos. São ferramentas. Então, ele diz que o céu, se nós queremos que os céus desçam à terra, nós também temos que fazer que a terra se eleve aos céus. Essa é a função. Então, se formos lá aquele carrinho de construção que carrega os tijolos lá, né, vamos lá com os tijolos nas nossas costas carregar, vamos lá sim com muita alegria, porque nós estaremos sobre a guia, sobre as forças daqueles que são da providência, representam a providência divina. Mas eu queria trazer aqui uma frase uma frase também que nos chama a atenção, como o Emmanuel trazendo como um conselho para nós. Aquele espírito que traz o conselho, aquele espírito que mostra o caminho.
E ele traz isso no tópico necessário e supérfluo. Vejamos, também está no Livro dos Espíritos, a gente vê, tem uma parte muito boa no Livro dos Espíritos, esclarecimento sobre o necessário e o supérfluo. Mas olha o que o Emmanuel traz para a gente sobre o necessário e o supérfluo. Ele diz assim, olha, como se a gente recebesse, agora, hoje, domingo de manhã, né, nós recebêssemos uma cartinha de Emmanuel, um bilhete de Emmanuel. Olha o bilhete que ele manda para todos nós. Preste atenção. Está no livro Espírito de Verdade, no capítulo 2. Ele fala assim, amigo, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. O tecílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequenas coisas. E o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Bilhetinho de Emmanuel para cada um de nós, hein? Esse bilhete nos chama a atenção. O Espírito de Verdade, capítulo 2. Então, ele diz que a verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Maravilhoso, não é, amigos? Ele coloca, dá para pensar, né? Mas ele continua e traz assim, a ideia sobre a bagagem, né? Olha o que ele fala sobre as coisas que nós carregamos. Está no livro Deus Sempre, no capítulo 16, Buscando Algo. E ele diz assim, nesse tópico bagagem, né? Ele fala assim, segue adiante trabalhando e servindo. Não retenha senão os recursos que tenha necessidade. Considera os companheiros do caminho. Quanto mais bagagem, mais inquietação. Isso a gente percebe no Chico, né? Porque alguns vídeos a gente vê do Chico Xavier, ele não só fala, mas ele dá o exemplo, né? A gente vê alguns vídeos, outro dia eu vi um vídeo dele, onde, na verdade não era dele, é de entrevistas com pessoas que conviveram com o Chico Xavier. E tinha uma entrevista lá do carteiro de Pedro Leopoldo, né? E perguntaram para ele como que era o Chico Xavier. Não, o Chico recebia sacos e sacos de mensagens e tudo, né? E sempre, em muitas dessas cartas, ele passava a mão, ele percebia, não precisava abrir, ele achava lá recursos financeiros, né? Mas ele diz, de testemunho, o carteiro de Pedro Leopoldo falava assim, olha, ele recebia ali, na porta ele já distribuía. Então, às vezes, muitas pessoas até o seguiam, aqueles verdadeiros satélites ficavam do lado, né? Quer dizer, ele recebia os recursos financeiros e já passava para diante, né? No caso dele, ele percebia que isso traria inquietação. Não é o caso, de cada um de nós tem uma missão, tem um trabalho, tem uma responsabilidade. Os recursos financeiros são também uma preciosidade, um recurso que Deus nos dá, uma bênção para o trabalho, para dar emprego, para renovar, para fazer a sociedade crescer. Então, não existe nenhum comentário negativo contra os recursos financeiros, mas sim na administração desses recursos, que são transitórios, né? Transitórios para a venda. O próprio título do capítulo lá, ele coloca muito isso, buscando o alvo. Qual que é o nosso alvo? Cada um tem o seu. Nós temos que pensar nisso. Gente, nosso tempo já está se caminhando aqui, passa rápido, né? O nosso tempo está muito... as mensagens de Emmanuel são muito grandes nesse sentido. Mas eu queria mostrar ainda mais alguns tópicos para vocês. Primeiro, uma matemática que Emmanuel apresenta, que essa frase dele eu acho sensacional. Vou botar aqui para a gente refletir junto, né? Ele fala assim, eu dei o título, né, de Matemática Sublime. Não está sob esse título, mas eu dei o título de Matemática Sublime. Está no livro Plantão da Paz, no capítulo 12. Também fala sobre supérfluo. Ele fala assim, se procuras no Cristo o mentor de cada dia, preste atenção, hein? Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências, multiplica os valores do próprio serviço e divide o amor para com todos, a fim de que os que te cercam aprendam com a vida o que convém realmente à própria segurança.
Que matemática diferente é essa? Né? Que matemática sublime que ele coloca. Se procura o Cristo mentor de cada dia, se nós queremos isso, ele fala assim, soma as suas possibilidades no bem, subtrai as deficiências, multiplica os valores do serviço, quer dizer, cresce o seu serviço, e divide o amor para com todos. É uma matemática que nós precisamos aprender. Né? Eu achei sensacional essa frase de Emmanuel, jogando com a matemática, mostrando o que nós temos que fazer. No final, depois de somar, reduzir as nossas deficiências, multiplicar os valores, é o quê? Dividir o amor para com o nosso semelhante, o amor que nós recebemos do outro. Isso para quê? Para a nossa própria segurança. E todos nós, queridos amigos, todos nós procuramos a felicidade. Né? E Emmanuel nos diz sobre a felicidade. Vamos o que ele diz também, para a gente ficar alerta. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício. Alige o supérfluo do teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua paz. Somente assim encontrarás em ti mesmo um espaço mental indispensável à construção clara e simples com o nosso divino Mestre e Senhor. Veja, ele dá ali na simplicidade a chave da felicidade. Mais uma vez, Emmanuel não fica identificando o mal, ele fica identificou, mas ele vai dar a solução, ele vai dar para a gente o caminho, por isso que nós temos que estudar Emmanuel muito, né? Ele dá para a gente o caminho. Então ele faz, alija o supérfluo do teu caminho, acomoda-te com o necessário à tua paz. Agora, o supérfluo e o necessário, ele é relativo a cada um de nós. Quem pode dizer, estabelecer as regras para os outros? Nós mesmos que temos que avaliar o que nós vamos pensar nesse caminho. E Emmanuel também tem, embora muita gente não destaque, Emmanuel tem vários livros que têm pequenas histórias, onde ele traz para a gente instrumentos de meditação, de conhecimento. Né? No livro Joia, por exemplo, no capítulo 14, a entrevista, ele faz esse pequeno casinho, uma entrevistinha pequena, né? Mas que faz a gente refletir bastante sobre esse tópico da felicidade. Ele diz assim, mas o Senhor acredita que serei feliz nessa vida? Né? Aí é uma senhora que vai buscar a um futurólogo, né? a um mestre. Né? Mas o Senhor acredita que serei feliz nessa vida? A pergunta, né? Aí o experiente amigo sorriu e considerou. Filha, isso eu não sei. Posso dizer-lhe apenas que a vida é uma viagem, cujos episódios dependem de nós. E não me consta que já estejamos na vizinhança do porto. A jovem começou a pensar no amigo futurólogo, deu por fim da entrevista. Olha que casinho que Emmanuel traz para a gente, né? Quanta coisa em poucas palavras, né? Refletindo, né? A senhora, será infeliz na vida? Olha, ele diz muito, a vida é uma viagem, mas os episódios dessa viagem dependem de nós, dependem da nossa ação, de cada um de nós. Não vamos jogar a culpa nos outros daquilo que depende de nós, né? E nós ainda não estamos na vizinhança do porto, ainda estamos distantes do porto. Olha que beleza para todos nós, para refletirmos sobre a felicidade que todos buscamos. Então, queridos amigos, já que estamos próximos, queria aproveitar alguns minutos a mais, só para mostrar que Emmanuel também não foi só isso que nós colocamos esse pensamento aqui. Emmanuel também nos trouxe um livro maravilhoso que chama-se A Caminho da Luz, o livro também, Emmanuel, que também traz uma perspectiva para o futuro. Agora, nos nossos tempos que nós passamos, nas dificuldades que nós passamos, veja o que ele fala de visão de futuro. Vamos ver o que ele fala aqui. Já estamos próximos do final. Ele diz assim, visão do futuro. O Ocidente
está no livro Emmanuel, no capítulo 18. O Ocidente terá de conhecer uma vida nova. Um sopro admirável de verdades há de confundir os seus erros seculares. As sociedades edificadas na pilhagem hão de purificar-se, inaugurando o seu novo regime à base da lição fraterna de Jesus. Esperemos confiantes na alvorada luminosa que se aproxima, porque, depois das grandes sombras, das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar no mundo inteiro a verdadeira cristandade. Então, olha a previsão de Emmanuel, a visão de futuro. Os espíritos superiores hoje têm uma programação. Veja, a nossa Terra tem 4,6 bilhões de anos e Jesus está aqui desde a formação da Terra, esteve aqui com os espíritos construtores fazendo nossa Terra. A nossa Terra tem um planejamento. Nós temos uma linha de futuro traçada. Nós temos um progresso que nós não podemos fugir dele. Existe uma transformação. Por isso que ele diz, Emmanuel, dá esse alento para a gente, que mesmo depois desses momentos difíceis que passamos, esperemos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, não está distante, porque depois das grandes sombras e das grandes dores que vão envolver a Terra, o Evangelho há de criar no mundo inteiro a verdadeira cristandade. E sem o Evangelho, meus amigos, não tem jeito, não tem como nós crescermos. Não é o Evangelho a letra, é o Evangelho a vivência. Esse é o caminho. Esse é o nosso progresso. Assim, queridos amigos, nós trouxemos aqui a maioria dos tópicos, talvez alguns, um ou outro nós temos deixado por causa do tempo, né? Mas queremos deixar aqui o nosso muito obrigado, Emmanuel. Agradecer esse Espírito luminoso que está conosco na falange de Ismael, segundo as ordens do Cristo, para ajudar o nosso Brasil e ajudar a todos nós na nossa educação como espíritos rebeldes, ainda distantes da luz, como espíritos que ainda precisam passar por provas, expiações, mas dando sempre o alento, dando sempre os recursos, dando sempre as ferramentas para o nosso progresso e para o nosso crescimento. Assim, amigos, nos despedimos, deixando esse agradecimento ao nosso querido professor Emmanuel e o agradecimento a todos vocês por essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos aqui refletindo sobre essas lições tão maravilhosas. Obrigado. Nós que agradecemos, Carlos, por essas flores que você foi colher no Jardim de Emmanuel para cada um de nós. Todas essas frases me trouxeram muitas reflexões ao longo do estudo que foram pululando aí na minha mente, né? Acho que em todos nós que estivemos te escutando ao longo desta hora. Meu muito obrigado. Vou passar a palavra para o Lourenço para ele fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado, Malab, mais uma vez pela generosidade de ter aceitado o nosso convite e por momentos tão valiosos de reflexão em torno desse autor espiritual que todos nós gostamos tanto. Então, nós voltamos nossos pensamentos a Deus, agradecendo primeiramente pela oportunidade que temos de podermos nos reunir, apesar de tantas dificuldades que o nosso planeta tem vivido ultimamente. Agradecemos também a inspiração do nosso companheiro que se prestou a trazer o estudo desta manhã. E te pedimos, Pai, que abençoe os nossos melhores propósitos, que a tua paz permaneça conosco, fortalecendo em cada um de nós a vontade de crescer e de evoluir individualmente e contribuindo dessa forma com a tua obra maior na condição de pequenos tijolos que cada um de nós somos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.